Olá, queridos estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Aqui quem fala é a professora Jéssica, da disciplina de arte, e hoje daremos continuidade com os nossos estudos através da semana 5 e 6. Começando ali, pelo teatro na semana 5. Então, meus queridos, sobre o teatro, a gente vai ver, sobre o improviso no clássico ao contemporâneo. E é muito bom que vocês saibam, que quando a gente fala do teatro, se trabalha, muitos gêneros e muitas expressões cênicas. E claro, o humor dentro do improviso. E um exemplo, do trabalho do improviso e o humor juntos são justamente os palhaços e os mímicos de rua, que atuam diretamente no cotidiano, seja ali imitando pessoas, e interagindo ali de maneira geral. Então, atualmente, a gente também conta com grupos, de comédia que trabalham com o improviso. E através deste, improviso, desta metodologia, se tem muitos sucessos. E, claro, apresentações teatrais e produções audiovisuais reproduzidas na internet, ok? Então, a primeira atividade de vocês, é justamente trabalhar essa improvisação. A atividade, ela diz o seguinte: a arte se apropriou da contação de histórias, gerando uma linguagem artística que mistura a tradição oral com o teatro, chamada contação de histórias, e a contação de histórias que pode ser utilizada de elementos não só do teatro, mas também de outras linguagens artísticas, que podem ser como música, artes visuais, para criar diferentes formas de contar história. Então, vocês já ouviram, daquela expressão, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, a gente vai contar uma história juntos, começando ali, de um início, padrão. E depois vocês vão continuar ali essa história. E claro, vou compartilhar a que eu criei também. Então, vamos lá. Em um dia de chuva, estava eu escrevendo PET para meus alunos se aprofundarem cada vez mais no campo da arte, mas algo inesperado aconteceu. Algo que me tirou o fôlego. Foi tão surreal que parecia um filme de suspense. E aí, tem ali escrito: agora é com vocês. Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu escrevi. Ouvi um estrondo que vinha da cozinha. Dei um pulo, pois estranhei o fato, já que eu estava sozinha em casa. Levantei rapidamente, olhando tudo ao meu redor e procurando algo que servisse para me defender. Fiz o sinal da cruz e rezei: meu Senhor e meu Deus, me proteja. Livrai-me de todo o mal e dai-me forças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apanhei a vassoura que estava no caminho e, com passos leves, segui até a cozinha. Antes de entrar no cômodo, lentamente sondei à procura de qualquer movimentação ou pessoa que justificasse o barulho. Até que avistei a janela aberta e logo pensei: ah, pronto. Não bastasse a pandemia, agora minha casa foi invadida. E então ouvi novamente um barulho, desta vez mais abafado, que vinha debaixo da pia. Abri a porta do armário e ouvi um miado. O invasor era um bichano. Então, meus queridos, vou compartilhar aqui, essa história escrita, para que vocês se inspirem, mas é claro, vocês vão fazer a criação de vocês. Então, vamos lá seguindo as atividades. Então, atividade 2, tá assim: duas máscaras colocadas lado a lado, uma triste e outra feliz, simboliza o teatro. Por que você acha que essa imagem se tornou símbolo do teatro?
Para a gente compreender, né, o porquê, né, a máscara triste e a máscara feliz representam o teatro, a gente precisa voltar um pouquinho, né? Lá na Grécia, né, onde surgiram os gêneros teatrais, né, e os primeiros e principais gêneros são, né, a comédia, né, e a tragédia, né, o drama. Logo, a gente tem como símbolo esses principais gêneros e os primeiros que surgiram. Então, as duas máscaras representam estes gêneros e a máscara sorrindo, claro, faz referência à comédia, enquanto a triste faz referência à tragédia. E tudo isso, né, remonta todo o período ali da Grécia Antiga que conta o surgimento do teatro. Ok, turma? Então, vamos para a terceira atividade. Falando da comédia dell'arte, né? É impossível a gente não lembrar das máscaras, né? E a comédia dell'arte foi, então, uma vertente popular do teatro renascentista. Então, ele teve início ali no século XVI, né? Advento ali do Renascimento. E, embora ele surgiu ali na Itália, ele teve o desenvolvimento na França, né? E a comédia dell'arte permaneceu até o século XVIII, quando teve então o seu período de decadência. E a grande diferença entre a comédia dell'arte e o teatro produzido, né, na Renascença, justamente com caráter popular, é que enquanto o renascentista apoiava os ideais clássicos, a comédia dell'arte, ela era o oposto, ela satirizava. Então, além do seu caráter popular, ela também era itinerante. Então, muitas companhias teatrais, até os dias de hoje, elas continuam sendo, né, itinerantes. Então, temos ali exemplos de companhias deste estilo, como a Gelose, a Confidente, a Fidele. E seus atores também apresentavam, né, apresentam em lugares públicos, assim como a comédia dell'arte, que não tinha um local fixo, né? O teatro, ele era em todo lugar, ou seja, tudo que era lugar também era palco, tá? Então a gente tem os principais personagens da comédia dell'arte, que é o Alerquino, a Colombina, o Pantalone, a Brigella, a gente tem o Pedrolino, a Potinella, o Dottone, Capitano, Orazino e Isabela. E vocês vão, como atividade, escolher 3 destes personagens citados e criar um breve diálogo. Seja sucinto e, claro, use a criatividade. Não esqueça de colocar também um título, ok? Então, vamos para a quarta atividade. Ainda sobre o teatro e explorando aí este lado, a gente vai falar um pouco do Brasil, né? Do teatro contemporâneo ali, através do Nelson Rodrigues, cuja ali, né, a montagem que... Cuja ali a montagem, né, que cuja a montagem, né, que tomou conta e deu nome é Vestido de Noiva. A trama, né, conta um drama, né, em que traz ali tanto um pouco ali desse drama, quanto da modernidade, quanto também explora a psique humana. Então são peças, né, são peças em enredo sofisticado de jogos temporais e que possibilitam a encenação com ousadia, tá? Então, a gente, além do Nelson Rodrigues, temos outros, né, autores brasileiros que também são de nomes e que contribuíram aí para a nossa cultura. São eles aí Jorge de Andrade, Plínio Marcos, Ariano Suassuna e Dias Gomes. E aqui vocês têm uma imagem, né, da peça Vestido de Noiva. Então, como atividade, vocês vão criar um cenário para esta peça,
Ok, turma? Então, caprichem aí nessa atividade. E bora para a semana 6. Na semana 6, ainda sobre o teatro, a gente vai explorar esse teatro usando a tecnologia, ou seja, o período ali, né, de desenvolvimento e de invenção do cinematógrafo. A gente vai lá para o século XIX. Quando a gente fala do cinema, é impossível não lembrarmos, né, do George Miles. Foi que deu vida ali, né, ao primeiro filme de ficção cinematográfica. Então ele descobriu, né, o cinematógrafo e também descobriu a possibilidade de interromper, ou seja, de ter controle, de manipular essas imagens, né? E com esse efeito, descobriu que poderia criar uma história continuada em diversos locais. E claro, fazendo truques. Lembrando que o Georges, ele era um mágico ilusionista. Então, ele viu ali dentro, né, desse dispositivo, dentro dessa máquina, a possibilidade de criar, né, um verdadeiro show de magia. Então, ele deu início, né, à produção de filmes de ficção, o que mudou a história do cinematógrafo e transformou em espetáculo, ou seja, uma verdadeira arte. Então, eu os convido não só a observar essas imagens, mas também a assistir, né, o filme Viagem à Lua após essa atividade, ok? O filme Viagem à Lua é curtinho, tem 12 minutinhos e está disponível no YouTube, ok? Então, dentro ali deste contexto, dentro dessas imagens, eu os convido a fazer uma análise e tentar descrever o enredo deste filme, ok? E o que será que se passa? Né, a gente vê ali a primeira imagem, mulheres segurando ali, né, o que parece ser um canhão. A gente vê ali, né, parece que pessoas ali no espaço. E a gente vê, né, este canhão, né, arremessou algo ali na Lua. E o que será que isso quer dizer, né? Então, convido vocês a questionarem, né? E tentar descrever a narrativa. Mas vamos lá, né? O que eu convidaria vocês? Mas vamos lá, né? Um grupo de pesquisa faz uma viagem à Lua por meio de uma cápsula lançada por um canhão. E ao chegar, exploram um novo lugar, conhecendo também aqueles que ali vivem até serem capturados. E vamos para a próxima. Ainda sobre o cinema, a gente tem, né, um trecho aqui que diz o seguinte: linguagem artística conhecida como sétima arte. Em 1911, Canudo escreveu o Manifesto das Sete Artes, no qual montou um sistema em que dividia as artes por sua relação com o espaço, pintura, escultura e arquitetura, e com o tempo, música, dança e poesia. Por ser uma arte do espaço e do tempo, o cinema seria uma grande síntese de todas, a sétima arte, pois parte de uma imagem projetada em uma superfície, como uma pintura ou fotografia, mas envolve o movimento, relacionando-se ao ritmo e ao tempo. Com isso, a atividade pede que vocês façam um breve comentário crítico sobre a afirmativa acima, né? Então, sobre o que falou, né, o Canudo sobre o manifesto, ele descreveu, né, de todas as artes existentes naquele período, apresentando, né, cada uma e assim intitulando o cinema, né, a novidade da época, como uma sétima arte, evidenciando que o cinema é uma síntese, ou seja, uma união de todas as artes já existentes. Ok, turma?
Então é isso por enquanto, tá? Um beijo para vocês e não deixem de entregar a atividade.